Quando falamos em planos, temos que pensar que o que eu percebo aqui são apenas as coisas, os elementos relativos ao plano em que eu estou me manifestando. Então, isso acontece com todos nós. Em cada plano, nós apenas percebemos aquilo que tem a ver com o plano em que nós estamos nos manifestando. Porque nós temos, como diz aqui, a identificação pessoal com o plano no qual vivemos. Com essa identificação que nós temos a nossa vida em paz aqui e a gente faz o que precisa fazer, sem perceber outras situações que estão acontecendo nesse momento, nesse plano. Em um local, ocorre uma situação, no mesmo local, mas em outro plano, ocorre outra situação. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento, no meu plano, eu sei porque eu estou vivenciando, estou vendo aqui. Mas o que está acontecendo nesse mesmo local, entre aspas, mas em outro plano, é algo que eu não tenho identificação, eu não tenho um nível vibratório para perceber, então não acontece nada. Eu não tenho nenhuma experiência que atrapalhe a experiência que eu preciso ter aqui, agora. Se eu tiver clarividência, eu consigo, em muitos momentos, ver algumas situações que possam estar acontecendo num plano astral, por exemplo. Eu posso conseguir ver. Mas aí, nós vamos entrar em outros estudos, os estudos de chakras. E por que nós conseguimos ter essa visão quando estamos aqui encarnados? Né? Aí tem a ver com os chakras, que não vai entrar em questão nesse momento. O importante saber é que os planos mais sutis têm possibilidades de saber o que está acontecendo num plano mais denso. Então, todas as consciências que estão lá no plano astral, por exemplo, eles conseguem ver o que acontece aqui. Eles têm essa visão. Nós, que estamos num plano mais denso, não conseguimos ver o que acontece no plano mais sutil, a não ser que nós tenhamos essa visão ativada, né? No chakra astral, tá? No chakra frontal aqui. Se nós tivermos a clarividência, a gente consegue ver. Então, é uma capacitação do próprio chakra. Esse chakra, o chakra frontal, se ele estiver ativado, ele consegue ver algumas situações ou seres desse outro plano, tá? Seres extrafísicos elevados, consciências elevadas, eles não estão preocupados com a nossa vida, em ficar ali olhando a nossa vida, porque eles não têm afinidade com isso. Né? Mas, se eles quiserem, eles vão ver. Eles apenas não têm afinidade e eles cuidam da vida deles. Porém, nós sabemos que no plano astral existem muitas consciências extrafísicas trevosas que acabam entrando na mesma vibração dos seres que estão encarnados e conseguem ter uma influência forte sobre os seres encarnados. Né? Eles agem ali influenciando esses seres encarnados. Porque eles têm uma visão do que está acontecendo ali naquele plano que é mais denso. Então, eles têm uma vantagem nesse sentido. Então, quando o ser encarnado abre a sua guarda, né, e começa a produzir emoções densas que se conectam com essas energias de certas consciências que estão no astral, consciências menos esclarecidas, então existe uma ligação, né? Existe uma sinergia aí, e aí ocorre muita influência, tá? Então, o que acontece é exatamente isso. Cada plano segundo a teosofia. Então, nós temos aqui um estudo feito pela teosofia, que é uma fonte muito interessante do estudo sobre corpos, sobre chakras, né, planos de manifestação. Então, essa vertente espiritualista faz um estudo muito interessante aqui no Ocidente. E trouxe aqui, então, essa lista com os planos existentes, iniciando-se aqui do mais sutil e indo até o mais denso. Então, o mais sutil de todos é o plano divino ou Adi. Logo abaixo, nós temos o plano monádico ou Anupadaka, onde se manifestam as mônadas, redutos últimos das individualidades espirituais. Esses dois planos, eles estão acima do ser humano mesmo. Aqui no plano espiritual ou átmico, é que começa, então, o corpo átmico. Tá? A partir daqui, nós vamos ter o corpo átmico. Então, daqui para baixo que começam os corpos a serem utilizados para manifestação. Temos aqui o plano espiritual ou átmico, onde se manifestam as essências espirituais. O plano intuicional ou búdico, das energias psíquicas ou de alma.
O plano mental ou monásico, das energias de pensamento ou mentais, onde vive o corpo causal e o ego. Plano astral, vital ou emocional, das energias nervosas e emocionais, e o plano físico e plano etérico. Este é o plano mais palpável, onde vive a ciência ortodoxa. Então, nós temos aqui uma relação de planos, né? Começando aqui por esses dois, que estão além dos corpos, né? Estão além dos corpos. E iniciando-se aqui pelo plano espiritual ou átmico, onde nós já vamos ter o corpo átmico, né? Então, um chakra também correspondente a esse plano seria o chakra coronário, que fica aqui no topo da cabeça, né? O chakra coronário é o chakra que se abre para as energias espirituais, né? Para as energias celestiais. Então, é um chakra que nos liga a essas energias celestiais. Aqui no plano físico e plano etérico, nós temos os chakras mais densos e os corpos mais densos também, né? Então, nós temos aqui o corpo físico. O corpo físico, ele está ligado aí com os chakras básico e sexual. O plano astral também está ligado com o chakra sexual, né? Porque o chakra sexual, ele também tem a ver com as emoções. Isso a gente também, com os estudos, entende o porquê, né? Porque o chakra sexual, ele é ligado com o elemento água. O elemento água é o que traz a questão do fluir das emoções, né? É o que está ligado às nossas emoções, tá? Então, essa é a relação dos planos que nós iremos estudar um a um, não de forma tão profunda nessas aulas em vídeo, mas de uma forma mais profunda lá na apostila. Então, na apostila existe uma série de conteúdos que vão muito além do que está sendo dito aqui nessas aulas, tá? Aqui é mais um resumo mesmo, para que fique claro alguns pontos desse estudo, tá? Mas é necessário que, para entender todas essas informações, haja um aprofundamento, né? Então, em primeiro lugar, que você vá até a apostila e leia toda ela. Estude a apostila e depois pegue lá a bibliografia e comece a estudar os livros mesmo. Porque nos livros existem muitas e muitas informações que não estão nem na apostila e poucas estão aqui. Tanto a apostila quanto aula em vídeo, ok? Então, é importante que você vá se aprofundando cada vez mais para que você possa compreender com mais integralidade todo esse complexo que são os corpos energéticos. E aqui nós temos uma relação de corpos e dimensões, uma correlação, né? Então, aqui, o corpo átmico relacionado com a dimensão átmica. O corpo búdico relacionado, então, com a dimensão búdica. O corpo mental superior ou abstrato relacionado, então, com a dimensão mental superior ou abstrata. O corpo mental inferior ou concreto, dimensão mental inferior ou concreta. Corpo astral, dimensão astral. E o corpo físico e corpo etérico, dimensão física ou material. Aqui, o sexto nível aqui, corpo físico e corpo etérico. Na verdade, conforme nós formos estudar o corpo etérico, nós vamos ver que o corpo etérico, ele é considerado também parte do corpo físico, parte desse corpo material. Ele é mais material do que sutil, né? Então, é como se ele estivesse ali entre uma linha transitória, fazendo a transição do material denso para o energético mais sutil. O corpo astral é um corpo muito mais sutil em relação ao corpo físico. Então, é necessário que exista um corpo que esteja aqui no meio para fazer essa passagem, essa transição, porque senão isso não vai ser possível. E nos estudos dos corpos, nós vamos perceber como é importante o corpo etérico, também conhecido como duplo etérico. Ele tem uma grande importância, tá? Para que muitos fenômenos, muitas coisas aconteçam aqui nesse complexo do ser humano. Tá? Então, com isso, nós temos aqui algumas coisas interessantes, como, por exemplo, né, como o corpo etérico ele é um dos principais responsáveis para que haja essa comunicação entre o corpo físico e o corpo átmico. E quando o corpo etérico não está atuando ali, não está ativo ali, essa conexão do corpo físico com os demais corpos sutis é quebrada. Tá? Então, nós vamos estudar sobre isso, principalmente quando entrarmos no estudo do corpo etérico. Tá? Mas, por enquanto, essas informações são suficientes para que a gente dê sequência nesses estudos.